O governo de São Paulo anunciou hoje o plano para retomar a atividade econômica a partir do dia 11 de maio. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, sobre a coletiva de imprensa, nenhuma novidade, né? Ela foi, de fato, doutora, extensa, cansativa, autorreferente, midiática e de pouco viés científico. O governador, ele insiste na ideia de prorrogar a quarentena baseada numa data arbitrária, como se o vírus se importasse com o calendário do governo e a pandemia lesse PowerPoint. E ai de quem questionar a duração e o rigor do isolamento, né? Afinal, o resultado desse sacrifício todo é salvar vidas. Será mesmo? Eu tenho um estudo científico aqui de 2019, publicado por economistas e médicos sanitaristas do Brasil e do Reino Unido, na revista especializada The Lancet. Ele avaliou mais de 5 mil municípios brasileiros e concluiu que a cada 1% a mais na taxa de desemprego, a mortalidade aumenta meio ponto percentual. Segundo esse estudo, em razão da última crise econômica, aquela gestada no governo Dilma Rousseff, 31.415 pessoas tiveram sua morte diretamente relacionada aos efeitos da recessão econômica. Isso só na população jovem e adulta, não contabilizaram mortalidade infantil. Então aqui, voltando para 2020, o Sebrae já anunciou que pelo menos 600 mil empresas fecharam. As projeções de retração do PIB estão oscilando entre 5%, 7%, 9%. Um dos cenários do estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas projetou 12 milhões e 600 mil novos desempregados no país. Isso seria equivalente a uma taxa de desemprego colossal de 23,8%, dá aí 12 pontos percentuais a mais do que a situação anterior à pandemia. E se para cada ponto a mais no desemprego aumenta aí meio ponto a mortalidade, a tendência é que o número de mortes no país cresça pelo menos 6%. E isso representaria 76.080 vidas perdidas. E 800 vidas perdidas, perdão. Isso só entre pessoas acima de 15 anos. É uma afronta à ciência, é uma afronta à lógica, é uma afronta ao bom senso dizer que paralisar a economia salva vidas, porque recessão mata. Outro argumento muito comum entre os teimosos advogados aí da radicalização do isolamento diz respeito à capacidade do sistema de saúde. De fato, a variável mais determinante para a sobrevivência de um paciente grave é a existência de leitos de UTI. Só que a percepção do grande público é de que o sistema do estado de São Paulo, que é o epicentro da epidemia, ele está absolutamente saturado. A imprensa contribui para esse clima de pânico ao publicar manchetes como aquela que a gente já discutiu aqui. O Hospital Emílio Ribas tem 100% da sua capacidade ocupada. Ok, só que tem a informação fundamental. São só 30 leitos de UTI num estado que tem mais de 15 mil leitos de UTI. Na contramão desse sensacionalismo, hoje foi anunciado que a fila de testes para o coronavírus está zerada, ou seja, não tem exame pendente para paciente. Também foi anunciada uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 53% no estado e 73% na região metropolitana. Então, eu recomendo que o espectador acesse também o portal da transparência do Registro Civil na aba especial Covid. Lá é possível fazer uma comparação entre o número de óbitos de 2019 e 2020, tanto no seu estado quanto no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, nós tivemos esse ano 1.468 óbitos a menos por pneumonia e insuficiência respiratória. E se a gente selecionar o mês de abril, esse mês de abril até o dia 22, são 1.938 óbitos a menos em relação a 2019. Ou seja, pelo menos aqui em São Paulo, o sistema de saúde está operando dentro de parâmetros razoáveis, ele está longe de colapsar. E as autoridades, elas tiveram tempo de sobra, tempo e dinheiro de sobra, para aumentar a nossa capacidade hospitalar. Então, se houver uma tragédia nessa pandemia, para mim a maior culpada será a má gestão pública. Por isso, fica cada vez mais difícil para o cidadão engolir que prefeitos e governadores estão salvando vidas, trancafiando as pessoas em casa. O que é certo é que muitos deles estão contratando sem licitação, rolando a dívida dos seus estados, se articulando para as eleições de 2020 até 2022 e posando de governadores responsáveis. Mas enfim, já me alonguei muito. Você, espectador, é o melhor juiz para decidir se o seu prefeito ou o seu governador está realmente tão preocupado em salvar vidas. As medidas restritivas estão a cargo dos governadores e prefeitos. Tá? A empresa tem que perguntar para o Dória por que mais gente está perdendo a vida em São Paulo. Perguntar para ele, que tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar. Presidente, mas se você não defendia medidas restritivas menores... Então não adianta a imprensa querer botar na minha conta essas questões que não cabem a mim.
Não adianta a Folha de São Paulo, a Globo aí, que fez uma manchete mentirosa, né? Tendenciosa, querer botar a culpa em mim. O senhor não falou aquilo ontem, presidente? Você não botou complemento. Você não botou complemento. Qual é o complemento? Qual é o complemento, presidente? A Globo não tem moral. Qual é o complemento, presidente? Botou só daí. Qual é o complemento? Você é um mentiroso. A Globo é mentirosa. Qual é o complemento? Quero falar aqui. Qual é o complemento? Presidente? Complemento que eu lamento. Tá lá, falei aqui. Mesmo dando entrevista. Perguntei. Tinha pelo menos 2 TVs ao vivo. Mesmo ao vivo. A Globo tem que se definir. Eu não vou pagar pra vocês falar a verdade nem bem de mim. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar pra Globo escrever a verdade ou falar bem de mim. Tá certo? Pergunte pro Dória a questão de obras que estão acontecendo. Ele tomou todas as medidas restritivas. O Supremo decidiu que quem decide essas questões são governadores e prefeitos. Então, cobrem deles. Eu queria só perguntar. Questão de mortes. A gente lamenta as mortes profundamente. Sabia que ia acontecer. Tá? Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos. Como disse o colega de Santa Catarina agora há pouco aqui. Tá? Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. Desemprego também mata. Então, essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo é o estado, não é o que é o mais populoso, não. Mesmo proporcionalmente, que mais obras tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de 1 milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder, vocês não vão botar no meu colo essa conta. O que nós, do governo federal, fizemos desde o começo, com a equipe econômica em especial, é liberar recursos para a saúde e também criar aquele benefício emergencial que está atingindo, como disse a Bia Kiss aqui, exatamente aquele informal, o autônomo, o invisível. O governo federal vem fazendo tudo que é possível ser feita. Agora, não sejam agressivos a ponto de querer botar no meu colo uma conta que não é minha. O que eu estou fazendo é sugerir ao Ministério da Saúde medidas para a gente voltar rapidamente, tá, com responsabilidade, a uma normalidade. Como disse outro parlamentar aqui, os países que adotaram o isolamento horizontal, onde mais faleceram gente. Então, essa é uma realidade. Agora, a segunda onda, que eu sempre falei, há mais de 40 dias, que vocês esculhambaram comigo junto à imprensa. É a onda do desemprego, é a questão da recessão. Essa será gravíssima, gravíssima. Até porque cada 1% a mais no número de desempregados, aumenta-se o número de mortes violentas no Brasil. Número de acidentes, de violência contra a mulher tem aumentado bastante. Violência doméstica tem bastante, segundo dados da senhora Damares, ministra da Mulher. Então essa é a preocupação que eu sempre tive e não, mais do que não ser ouvido. Eu fui achincalhado por parte da grande mídia. O problema está aí. Vamos cobrar a responsabilidade de quem de direito. Fiz a minha parte desde o começo e a missão de um chefe é decidir. Porque pior do que até uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós sempre decidimos e apontamos, até que, um dado momento, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas estão a cargo dos respectivos governadores e prefeitos. E assistimos, como vi aqui o Luiz Lima agora falando, já sabíamos, prefeitos, né, ou governadores, no caso do Rio de Janeiro, governador, prendendo mulheres, como se fossem bandidos. Isso não está previsto na legislação. Não está previsto. É um ato de covardia que expõe, segundo a Major Fabiana, com razão aqui, a credibilidade das nossas polícias militares de todo o Brasil. Porque é triste e é constrangedor a gente ver um policial ou um guarda municipal cumprindo uma ordem dessa para prender inocentes, como vimos no Piauí, tá, um comerciante sendo preso, como vimos em Araraquara, uma senhora na praça, do nada, sendo jogada no chão e algemada. Sempre cobrei isso do ministro da Justiça. Inclusive, vou divulgar, está pronto, vou divulgar agora a reunião da última reunião de ministros que nós tivemos, a penúltima, melhor dizendo, onde eu cobro isso dele. E ele não tomou providência no tocante a esse assunto. Então, essa questão do vírus,
logicamente interessa a todos nós queremos e cada vez mais nos empenhamos para solucionar essa questão. Para não ser com um ataque à minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas, com meia-verdade, vai fazer com que a responsabilidade caia no meu colo e isente de responsabilidade exatamente aqueles que tomaram medidas restritivas. O senhor não tem responsabilidade nenhuma, presidente? Oh, a pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Presidente, o senhor não vai responder, presidente. Presidente Bolsonaro! Presidente Bolsonaro! Deputado, parabéns aí por estar junto com o nosso presidente. Comandante Wilson, Daniel, nossos amigos aí, todos sabem que eu